O Anderson tá com sorte hoje, saiu duas dele. Pois é, né? Jogar na quina. Eu joguei na Mega da Virada e acertei dois números, hein? Sério, moço? Melhor do que nada. Só faltou os outros, mas tá bom. É. Teve um cara de Ipatinga que ganhou 156 mil, e se ele tivesse pagado 2,50 a mais, ele tinha ganhado 1.200.000. Nossa. Se eu fosse esse cara, eu tinha ficado puto. Ganhar só 156 mil? O que eu Por que quero com 2,50 a 156 mil? mais? É porque é na Lotomania. Se ele espelhar o jogo, ele joga com dois jogos diferentes. Ah, tá. Nossa, que louco. O cara perdeu 1.050.000 por aí. Nossa. É o investimento mais rentável do mundo. O cara paga 2,50 e ganha 1 trilhão de vezes mais. Mas então, pessoal, ó, tô gravando já, hein? Já tá gravando. Moço. Cadê o livro? Aqui, ó. Eu começo. Não sei se já começo hoje, mas vou Ah, começar rapaz, em breve. legal. Isso aqui, eu não sei muito bem o que esperar do livro. Eu só sei que o Anson falou que o final é surpreendente. E por algum motivo tá me lembrando a Agatha Christie, né? Porque é uma coisa assim mais policial e tal, investigação. Vai ser uma coisa para refrescar a cabeça. É uma história É, legal, assim. lembra algum momento, mas vai ser bem diferente. Tem uma coisa, eu acho, mais gangster, sabe? Aham. Vai te lembrar a Norma Mailer, na verdade, eu acho. Pois E é. esse cara parece que tem um estilo, assim, né? Diferente. Esse Tem. autor. Ô Anderson, qual livro você recomenda do Norman Mailer? Os Luz e os Mortos? Cara, eu acho que esse é o mais famoso, né? Tem eu tenho vontade de ler tudo dele. E tem um dele que ele fez sobre Jesus também, que ele reconta a história de Jesus, que eu tenho vontade de ler. Mas eu acho que os Luzes Mortos é o mais famoso. Ele tem uns livros sobre política, umas coisas assim também, mais, cara, de ensaio sobre guerra e tal, que parece bem legal também, sabe? Mas realmente não conheço, assim, a fundo para te falar. Mas os Luzes Mortos eu acho um clássico dele. Tá. Não, porque eu anotei ontem também o nome dele, É um cara numa lista massa, que eu tava né? fazendo aqui. Oi, gente. Então vamos começar falando do processo? Bora. Só Bora. que a gente demorou muito, né? Eu esqueci bastante coisa, assim. Mas eu dei uma relida naquele É, pois é. capítulo da catedral, só que eu não entendi nada de novo. Tipo assim, eu achei ele um capítulo ótimo, mas é bem complexo de Saca, Ó, entender o que o capítulo quer dizer. eu tô com uma ideia aqui hoje, porque assim, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que fica até essa lição para a gente quando formos discutir o próximo livro, para a gente não dar esse intervalo longo, sabe? Porque a gente acaba esquecendo mesmo. sim. Eu também terminei de ler em dezembro, então agora eu não peguei hoje, confesso a vocês, eu não peguei para revisar nada. Eu lembro que a gente comentou até o capítulo sexto, né? Eu acho que do sétimo em diante a gente foi de comentar hoje. Já esqueci muita coisa, mas eu não sei se hoje seria interessante talvez a gente seguir tão passo a passo, É. ou a gente faz uma impressão geral da obra, ou a gente foca nessa parte final primeiro, depois a gente faz a impressão geral. O que vocês Ó, acham? eu diria pra gente fazer o seguinte. Eu também tava, enquanto eu tava finalizando o livro, eu tava pensando assim. Com certeza o segundo encontro não vai ser na mesma dinâmica que o primeiro. Que o primeiro a gente meio que, tipo assim, eu falei de muitas marcações que eu fiz, vocês também falaram de marcações que vocês fizeram. A gente meio que foi de parte a parte, né? Mas esse aqui, meio que muitas coisas que a gente já comentou se repetem. Então, o que mais tem para comentar é, tipo assim, as novas cenas, né? Comentar, por exemplo, a questão da catedral, o final, que inclusive eu diria pra gente já começar pelo final, assim, o que achou do final, entendeu? Pra já falar mais ou menos e depois vai desenvolvendo. E aí também tem os capítulos incompletos, né? Mas eu acho que a gente pode ir conversando livremente. A gente poderia comentar o final e, enfim, a catedral também.
A conversa dos dois lá eu achei muito massa, cara. Foi uma das melhores partes, assim, pra mim, do livro. Que ele Ok. conta a história do porteiro lá e tal. Nossa, muito massa. Agora, os capítulos incompletos, eu acho que a gente podia começar por eles. Sabe por quê, gente? Sinceramente, Pode ser, então. para mim não fez muita diferença esses capítulos incompletos. Não sei para vocês. Eu li, mas eu acho que realmente eles estão tão incompletos que não Eu sei. também não gostei, não. Eu Eu acho Mas, que... achei diferente o tom desses capítulos também. gente, eu vou fazer um comentário que não sei se vocês vão concordar comigo. Por exemplo, ontem eu cheguei e postei lá no meu Instagram que eu vou começar, inclusive, a voltar a postar sobre o livro. Lembra que eu fazia uns posts falando dos livros que eu li, aí eu parei. Aí eu vou voltar a postar, mas no story, assim, tô lendo o livro, vou postar que eu tô lendo. Enfim, aí eu postei o processo e tem uma menina que respondeu, vou até ler o que ela falou assim, ela falou, cara, como que você conseguiu ler esse livro? Eu não entendi nada. Não sei nem do que ele tá falando até hoje. Aí tem um outro amigo meu que já leu também, que ele falou assim, cara, é um livro meio louco, meio chato às vezes, mas, por exemplo, gostei mais da Metamorfose, mas é legal. Também eu acho que sim, terminando de ler agora, eu acho que a Metamorfose é uma obra assim mais, sei lá, eu Né? leria ela de novo mais facilmente, sabe? É mais interessante. Mas o processo é um baita de um livro também. Daí, Mas, ô, gente, eu não, não, eu ia falar assim que a gente que tá lendo muita coisa, e que tem o Anderson também, que é o nosso mestre Jedi aqui, Vamos eu pagar o acho ano. que a gente tem uma, uma sensibilidade maior para ler os livros também, né? não, Do que com certeza, qualquer pessoa pegar o processo assim e ler do nada. A gente tem que desenvolver um pouco assim a leitura para conseguir ler, né? com certeza. Concordo, Ana. Eu pensei Inclusive, bastante isso. ô, Por gente, nós. exemplo, se uma pessoa pegar o processo e ler antes da metamorfose, é perigoso ela nem querer ler Kafka mais, entendeu? Sim. Verdade. É uma coisa assim E eu complicada. quase fiz isso. Antes de começar a metamorfose, tem uma vez que eu comecei a ler, eu li, sei lá, a primeira página de processo. Ainda bem que eu não continuei. Mas só para finalizar aquele raciocínio, a minha amiga, ela falou assim, ó, eu tava lendo esse livro, tive que largar porque não tava entendendo nada, tinha nada acontecendo até hoje, não descobri o ponto. Então, tipo assim, e aí com o comentário do Anderson sobre os capítulos incompletos, li, ok, história interessante, mas não sei se agregou muito, até porque estavam muito incompletos. Mas uma coisa, cara, que eu até anotei aqui no livro, logo no final, foi que, tipo assim, eu acho que o ponto desse livro, assim como a gente já comentou coisas semelhantes, não é exatamente desenvolver uma grande história ou alguma outra coisa semelhante. Eu acho que tipo assim, o ponto mais alto desse livro, né, a grande estrela desse livro é meio que o personagem e o ambiente que foi desenvolvido, sabe? A partir do momento que a gente lê esse livro, a gente não precisa nem terminar. Na metade do livro, a gente já, assim, já sabe exatamente quem é esse K, né? Joseph K. E a gente sabe basicamente tudo o que esperar dele. A gente sabe como que ele vai reagir a uma situação, a gente sabe como que ele vai falar de uma coisa, a gente provavelmente já consegue imaginar que ele vai fazer em seguida. Então, meio que o personagem ele já entra na nossa cabeça. A gente meio que já sabe o que vai acontecer. Então, absolutamente qualquer coisa, qualquer acontecimento, seja ele indo à casa da Elsa, seja ele indo a. Quais são os capítulos? Com o diretor adjunto, qualquer coisa. Toda a atmosfera do livro já foi construída na nossa cabeça. Entendeu? Então, o que eu senti ao terminar o livro? Que, cara, essa história ela poderia ser escrita eternamente, sabe? Sem objetivo nenhum, simplesmente por ser o Joseph K. E a gente estar observando como que ele reage às coisas, né? Independente do que for acontecer, ele ir a tal lugar, a tal pessoa falando com ele, não sei. Mas a impressão que eu fiquei foi essa. Não sei se tem um objetivo exato no livro, mas o mais interessante é a história que foi construída assim. A gente se acostuma ao personagem. Se esse livro tivesse 1000 páginas e continuasse por mais 700, 800, para mim teria exatamente o mesmo significado, sabe? Ô, Só gente, que assim, pode falar. pode falar, hein? Não, é que eu ia falar assim, que os capítulos incompletos eu acho que deixam uma coisa assim pra gente que é muito difícil o cara conseguir manter o mesmo nível no livro, sabe?
Porque parece que os capítulos que não estão no livro, que são os incompletos, não estão no mesmo nível. Até porque, quando a gente chega na metade do livro, quando a gente fez aquela discussão, eu pensei assim, será que esse livro vai manter o mesmo nível? Eu não esperava. Eu achava que ia diminuir o nível, porque eu acho muito difícil a pessoa ter uma criatividade tão boa para poder conseguir manter uma coisa assim naquele nível alto, sabe? E eu me surpreendi, porque logo depois da discussão que a gente teve, o próximo capítulo já foi muito bom, que foi do ateliê do pintor lá, Boa. que teve aquelas meninas estranhas lá, aquele trem muito esquisito, aquele capítulo. E, Então, e, e eu acho que os capítulos incompletos não têm o mesmo nível, entendeu? Por isso que eu acho que eles deveriam estar fora. Eu nem sei por que as edições colocam esses capítulos incompletos. eu, eu não sei se vocês chegaram a dar uma pesquisada depois que terminou de ler sobre um pouco da história do processo, porque esse livro ele só foi publicado por causa do amigo do Kafka, que era o Max Brod, que Mas reuniu. no livro que eu li tem no final o amigo dele falando que o Kafka queria queimar tudo. Ele queimou um tanto de coisa que ele Exatamente. tinha, né? Isso. Inclusive, eu não sabia. Tem muita coisa que o Kafka escreveu que até hoje não foi publicada, que tem uma briga do espólio dele, que está uma guerra judicial entre Israel, né, pelo fato de ele ser descendente de judeu, Alemanha e outros países aí. Parece que o pessoal está brigando na justiça internacional aí por conta da obra dele, entendeu? E esse Olha que amigo interessante. dele, esse amigo dele, ele fala que o Kafka queimou tudo que estava na casa dele. Ele só não queimou o Kafka já tinha dado para outras pessoas. O que estava na casa dele foi tudo queimado. Imagina o tanto de coisa boa que deve ter Pois é. e que foi perdido. Aí eu imagino, aí eu quero concluir o seguinte, que essa questão dos capítulos incompletos é porque o Kafka é um grande autor, né, gente? Eu acho que qualquer coisa que ele escreveu, até um aviso, se puder publicar, precisa publicar, sabe? Então, assim, capta tudo o cara ali, porque o cara é um grande autor. Mas realmente, para mim, não faz diferença, não fez diferença esses capítulos incompletos para eu avaliar a obra como um todo. É como se eu tivesse desconsiderado os capítulos incompletos, sabe? Para mim, o livro ele já é suficiente até o capítulo final e pronto. É um livro incompleto, né? A gente tem que levar isso em conta, mas para mim o livro funcionou perfeitamente. Eu fiquei incomodado em algumas partes. O livro me tocou de alguma forma bem especial. E eu acho o livro 5 estrelas. Eu não sei falar, ô Yuri, diferente de você, eu estou em dúvida até hoje se eu gosto mais dele ou se eu gosto mais da Metamorfose. Ou da Carta ao Pai, que eu gostei muito também. Então, assim, eu realmente gosto muito das 3 obras, sabe? São obras diferentes, né? E eu não comentei com vocês, no mês de dezembro, eu participei de um curso, mas eu comecei a assistir e parei porque eu estava muito cansado, que era sobre literatura fantástica. E aí o pessoal levantou uma discussão, mas o negócio não rendeu porque não tinha ninguém lá para explicar direitinho isso, o negócio ficou aberto. Que o Kafka, ele não pode ser considerado um autor fantástico, mesmo ele trabalhando com umas coisas meio fantasiosas, às vezes a gente acha que é sonho, né, também, porque, como vocês disseram aí, esse livro, apesar de todo absurdo que ele parece, é uma história que, em tese, ela poderia ser possível, sabe, em algum sentido. E aí eu não sei porque também, Yuri, esse livro, para mim, parece que assim, é uma eterna repetição mesmo das coisas, sabe? As personagens femininas, por exemplo, parece que elas são a mesma personagem, sabe? São mulheres diferentes, mas parece que é a mesma personagem, o mesmo Inclusive, ser. é muito interessante Sabe? que o cara lá da catedral, ele questiona o K sobre isso. Ele fala das mulheres. Sim. E no fim das contas, a gente percebe que todo mundo, exceto o Joseph K., todo mundo trabalhava para o tribunal. Ou seja, na verdade, o tribunal ele era um sistema tão totalitário, sei lá, ou tão universal, que o Kafka nunca ia conseguir se desprender do tribunal.
né? Mas tem uma parte, eu não vou lembrar qual parte que é, capaz que seja a parte lá do... que ele chega na casa do Titorelli, do pintor. Que ele fala uma coisa parecida assim, o tribunal é tudo, não é? Ele chega a falar um negócio assim. Com a revelação de que o cara lá da catedral... Como é que é o nome do cara que tava na catedral? Era... Ixi, não me Não, recordo. não era nome, era... Tava usando uma outra nomenclatura, mas eu tô falando de cara da catedral. O cara Era lá... capelão, eu acho. Eu acho que era isso. Depois que a gente descobre que o cara da catedral é do tribunal também, beleza, mais um que é. Porém, o Titorelli já tinha falado uma coisa parecida, assim, sabe? Que meio que tudo é o tribunal. Claro que tem seus níveis, né? Nível de hierarquia, mas basicamente Não, tudo. prova disso que quando ele sai da casa do Titorelli, que era uma casa bem estranha, o espaço físico é muito estranho daquela. É uma cena muito bizarra, né? A do Titorelli. Uhum. O Você vê. cara tem que passar em cima da cama para Não, poder abrir uma porta assim e vem o tribunal lá do lado. É um negócio bizarro. exatamente. E o tribunal ficava para o lado oposto. É o Ou seja, sacerdote, lembrei o nome que é sacerdote. isso. E o tribunal e a casa do Titorelli era numa direção oposta à direção do tribunal que ele já tinha ido. E ele sai Sim. nos cartórios pela casa do Titorelli. Eu achei isso muito interessante, sabe? Como se fosse um grande labirinto interligado ali. Cara, é muito interessante. Muito interessante. Agora, uma pergunta que eu fiz da última vez, no último encontro. Vocês acham que esse livro é uma distopia? Olha, sinceramente, eu não sei se eu colocaria como uma distopia clássica. Eu falei, eu acho que ele tem algum elemento distópico no sentido sei lá, de uma desesperança, sabe? E de um cenário meio apocalíptico, talvez, Um cenário sem mas saída, né? sem saída, né? Só que eu vejo esse livro como uma coisa mais metafísica, gente, sabe? Quase espiritual, eu não sei. Eu achei um livro, eu já estou adiantando uma coisa, talvez um pouquinho aqui, mas vocês podem até discutir. Eu achei um livro meio desesperançoso, sabe assim? Como se o ser humano, sabe, o Kafka colocasse o ser humano sempre nesse encurralamento, o que já tinha na Metamorfose, essa questão da opressão, sabe? Como se a gente estivesse sempre, como se em algum momento na sua vida você entrasse numa espécie de realidade paralela, sabe? E assim, e não tivesse muita saída. Só que no processo, eu acho que isso é mais forte, mais enfático que na metamorfose. Metamorfose eu acho que é mais suave ainda um pouco do que no processo. Eu me senti mais sem fôlego aqui no processo. Ah, com certeza. Com certeza. Tipo assim, a metamorfose, você falou que tem dúvida para escolher. É como eu falei, eu achei o processo também uma grande obra, sabe? Mas. E gostei demais. Gostei muito. Mas eu acho que a Metamorfose ela me emocionou mais, entendeu? E é claro que existem obras que são feitas para te emocionar mais. Existem obras assim mais secas. Eu acho que essa obra aqui é uma obra mais seca, sabe? Para você. Não é exatamente aquele tipo de obra que vai te causar uma emoção especificamente. Às vezes é uma obra para você observar, entendeu? Para você apreciar. Então eu acho que a Metamorfose tem muita coisa do emocional, o trato dele com a família, é uma coisa assim bem emocional mesmo. E uma coisa assim, bem filosófica. Aqui é uma coisa assim mais burocrática, um negócio mais seco. Eu acho que é as palavras que eu consigo usar, seco, sabe? Só que é uma experiência também muito boa. Então, se fosse para eu escolher ler de novo, eu acho que eu escolheria Metamorfose. Mas também porque é um livro menor, eu com certeza leio mais rápido, sabe? Me causa assim, eu gosto de livro que causa emoção. Eu acho que essas leituras assim mais de você observa mais de longe, que eu acredito que seja o caso do processo, elas não é o tipo de leitura que você deve fazer sempre, sabe? Sempre tá lendo obras só assim. Eu acho que essas obras elas têm que ser um pouco menos frequentes, sabe? Pelo menos em relação às outras. Eu acho que no meu caso, moço, eu sou muito
eu gosto muito de coisa diferentona, sabe? Eu acho por isso que eu identifiquei tanto com o processo que ele me. Como eu não consigo chegar a uma conclusão definitiva, isso me aflige, mas ao mesmo tempo me agrada, sabe? De falar, nossa, é uma obra que eu vou pensar nela sempre e nunca conseguir fechar. E eu acho que o Kafka, ele tinha isso em mente de deixar uma obra sempre aberta, né? Como o próprio Max Brod falou, porque é como se a própria obra sempre estivesse em processo. Né? O próprio nome processo indicasse essa coisa que não se fecha, né? Então, eu acho isso muito interessante. E olha que se ele tivesse tido tempo, né, ou interesse, sei lá, de finalizar essa obra, talvez ficasse um livro muito mais bem acabado. Por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouquinho no processo, não vou falar que é negativo, eu não entendi muito bem essa motivação sexual que tem no livro, sabe? Eu fiquei um pouco assim, mas por que isso? Tudo bem que o livro é um absurdo e tal, mas eu fiquei, será que isso tem alguma coisa a ver com o próprio, com algum trauma do próprio Kafka, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei, ficou uma coisa assim, mas é uma estranheza que ela faz sentido pelo fato da obra ser estranha, no geral. Mas eu achei que, assim, eu não consegui pegar muito o fio dessa meada. Pelo menos eu não conseguia, né? Sobre isso a gente pode discutir depois, porque eu acho que é uma das aberturas que ele quer deixar assim para a gente, essa questão do relacionamento do K com as mulheres, né? E eu achei assim bem simbólico o fato de no último capítulo, quando ele vai morrer lá, ele vê a menina Buster, né? Verdade. Ele vê ela. Aí eu achei bem estranho isso, tipo assim, tanta gente para aparecer, porque logo ela que foi aparecer, ele foi ver ela, né? Será que tinha alguma coisa ali? E logo ela que na verdade foi a pessoa que eu achei que ele meio que assediou ela, né? Naquela cena estranhíssima lá do filme que ele beija ela sem ela querer, uma coisa assim. Que a gente até discutiu da primeira vez. E aí fica esse negócio dessa relação dele com as mulheres também. Agora, sobre a questão de avaliar o livro, eu acho que eu tive sensações muito parecidas com a do Yuri, assim, de que no início do livro, principalmente, eu tive uma dificuldade, assim, de me situar, mas eu acho que na hora de avaliar, assim, uma obra mesmo, eu acho que eu avaliaria como superior à Metamorfose. Não sei por que ainda, não sei Não, eu explicar. te entendo. Eu acho que em questão de complexidade, com certeza, cara. Tipo assim, de profundidade, sabe? Uma obra assim. Se você virar pra mim e falar que você acha que Metamorfose. Opa, barulho é esse? Não, anda no ventilador aqui. Achei que era um trem, ué. Eu Achei que era também, um acho que era um trem. caminhão. Se você virar para mim e falar assim, que o processo é uma obra mais completa, ou mais complexa, ou mais bem trabalhada, eu vou concordar com você. Eu acho que realmente, nesses quesitos eu concordo. Mas eu acho que em questão de ter a experiência novamente, qual experiência eu quero ter de novo? De ler a Metamorfose ou ler o processo? Eu acho que eu prefiro a Metamorfose, mas muito por causa do emocional mesmo, sabe? Da sensação que me causa. Mas, com certeza, questão de complexidade, o processo é um negócio mais doido mesmo, sabe? A gente, ô Yuri, entendi o que você quis dizer. E eu também percebi isso. A percepção que eu tenho é que o Kafka, ele estava querendo galgar um degrau ali a mais, além do que ele já tinha ido na Metamorfose, sabe? Eu vou criar uma coisa agora mais inovadora ainda. Então, eu acho que o processo é esse projeto do Kafka, sabe? De dar um salto na obra também. Mas aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês, que é claro que essa coisa, existem várias respostas, mas enfim, será que realmente, por exemplo, o Kafka ou algum outro autor, será que eles realmente pensam assim, tipo, nossa, o meu próximo objetivo agora é escrever uma obra tal?
às vezes eu fico pensando, pô, será que ele pode ter um esboço de uma ideia, vou fazer uma obra um pouco mais louca. Às vezes o cara simplesmente senta e sai escrevendo, sabe? Eu tenho essa impressão, principalmente com o processo, que é um negócio tão esquisito que não tem lógico o cara simplesmente não ter só sentar. É claro que, por exemplo, existem várias. O cara fica Olha, pensando dias e dias e semanas e meses, às vezes sobre uma cena, fica anotando 1 bilhão de coisas. Mas eu sinto que esses tipos de obras, assim, que impactam muito a gente, por exemplo, Kafka como exemplo mesmo, né? Essas obras assim loucas, é mais da alma do cara mesmo. O cara deixa a alma dele simplesmente entrar na obra e vai escrevendo, 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 meio que aquilo sai naturalmente, sabe? Eu tenho essa impressão, não sei se eu tô errado. não, eu acho que está errado, não. Eu acho que tem autores que têm projetos muito claros, sabe? Talvez o Kafka, eu vi até o professor falando sobre ele, que ele não era muito organizado, que assim, ele começava a escrever umas coisas, parava e pegava outra coisa, começava a escrever, retomava, ali tinha uns saltos assim, sabe? Mas, de qualquer forma, eu não acho que é um processo totalmente inconsciente. Eu acho que, quando ele ia escrevendo, eu acho que ele percebeu que ele estava diante de um objeto ali diferenciado. Agora, no livro que eu li, o cara lá fala que o amigo dele conta, né, que quando ele lia o processo para ele dava muita risada, né? E achava muita graça, né? Fico imaginando assim, será que ele estava pensando o que as pessoas iam pensar, né? Quando esse processo? Enfim, não sei, né? Mas só finalizando aquele comentário que você fez sobre as mulheres, se tem exatamente um porquê dele ser assim, se o Kafka colocou aquilo de uma forma, se ele realmente quis intencionalmente colocar aquilo e causar aquela impressão, ou se foi algo como eu citei há pouco, assim, ele simplesmente escreveu o que ele quis escrever. Mas só um comentário avulso assim, eu, filho de The Leftovers que sou, né, e também fiz vocês serem, pô, já assisti aquela coisa 3 vezes já, uma coisa mais louca que a outra, né, aquela série. Eu posso dizer que eu tô completamente acostumado e eu simplesmente aceito, simplesmente observar, sabe? Eu tô lendo um negócio, tem 1 trilhão de coisas que está lá, às vezes eu nem penso, por que que ele colocou isso? Às vezes é legal pensar, né? De onde vem isso? Qual foi a motivação? Mas eu acho que a maioria das coisas, eu acho que simplesmente sai livremente do cara, sabe? Ele, às vezes começa com aquilo e desenvolve a ideia. Então, quando eu vejo o K, por exemplo, tratando as mulheres assim de uma forma super esquisita, eu poderia tentar criar, tipo assim, tentar achar a origem, mas eu geralmente não vou me pegar tentando criar ideias mirabolantes, sabe, de onde surgiu. Eu simplesmente aceito a loucura do cara, sabe? E eu aprendi muito isso com o Leftovers. Por que isso está acontecendo? Não importa. A série vira pra você e fala, não importa. Mas me explica essa cena. Não, não vou explicar. Entendeu? Vocês devem lembrar daquela cena que o Kevin tá. Tem o Kevin e tem aquele cara careca que ele morre, que ele faz. Que ele é o Salvador lá, que o pessoal acha que ele é o Salvador, ele morre no banheiro, aí o Kevin tá lá no banheiro, aí ele É. fala, pede pra ele fazer um pedido, e o Kevin ele não fala o pedido, ele simplesmente pensa. Tipo assim, ninguém sabe qual foi o pedido. Mas não importa, a série é aquilo, é uma série louca. Sabe? Então eu aprendi a apreciar essas loucuras assim da arte. Sim, mas igual eu te falei, não chegou a me incomodar, não, sabe? Você fala assim, é uma coisa que desmerece a obra e tal. Para mim, não. Para mim, tá beleza. É porque realmente eu acho que talvez seja o mais estranho dentro de toda a estranheza que tem ali, sabe? Mas, enfim, não sei. Mas não, concordo, com certeza é uma das coisas mais estranhas. Mas existem muitas coisas estranhas também. Por exemplo, claro, todas as coisas que a gente for citar, a gente vai conseguir, se a gente quiser, achar uma ou outra explicação. Por exemplo, outra coisa super estranha. O ódio que ele tem com o diretor adjunto. Ele simplesmente odeia o cara. A gente poderia achar alguns motivos. Vai ver a questão da competição. Né? Pô, o cara tem um cargo semelhante ao dele, que ele quer ocupar, se eu não me engano. Ele acha que está sendo ameaçado. Mas, tipo, é um ódio descomunal, sabe? O cara respira, ele quer atirar no cara. É louco. Eu acho que quando trata da questão
sexual, assim, do personagem, eu acho que provoca mais a gente, assim, provoca mais sensações no leitor do que quando trata das outras partes mais burocráticas e tal, sabe? Não sei se é algum tipo de tabu que a gente tem, se é alguma coisa assim, porque igual o Jovem Torres mesmo, quando trata da questão sexual, isso mexe muito com a gente, sabe? Um sentimento da gente ao ler o livro e tal. Mas o livro tem milhões de coisas muito profundas que vai além disso, né? Que é Ah, um romance de formação, né? Que chama. isso. E eu acho que é um incremento a mais, né? Essa questão aí. Não, aí não, a gente poderia criar várias teorias, né? Do porquê. Mas não sei se a gente chegaria a uma resposta assim. Até porque existem várias maneiras de escrever um livro. Tem gente que fica durante anos escrevendo o mesmo livro, e tem gente que escreve um livro em 10 dias, em 7 dias. E às vezes os dois têm a mesma genialidade, sabe? Porque eu já vi autores que escreveram na prisão, assim, em 7 dias, e autores que demoraram anos escrevendo um livro. Então, e o Frank Herbert, por exemplo, é um dos caras que fala que, como eu mandei para vocês aquela mensagem lá, ele fala que mesmo sem ter inspiração, que ele consegue escrever porque ele só senta e vai escrever e fala que ele quer escrever e pronto. Só que tem gente que não, que só escreve quando vem uma inspiração e tal, sei lá. Eu acho que eu deveria conhecer mais autores e conversar com eles para poder saber o Ah, que, você que eles pensam de verdade. vai ter respostas muito variadas, mas eu acho que a mais comum é que você tem que escrever, tem que cultivar esse hábito de escrita, sabe? O Stephen King fala muito sobre isso no livro dele, sobre a escrita, que tem umas coisas bem legais, sabe? Ele escreve todo dia uma quantidade X de palavras e tal. Enfim. Não, gente, sobre essa coisa aí que o Aaron falou de. Ah, com certeza muitas pessoas escrevem pela inspiração. Por exemplo, a própria Clarice Lispector, né? Aquela entrevista dela, ela fala assim, que ela se considerava, até então, uma escritora amadora, porque ela não era nada profissional, ela não tinha nenhuma disciplina, ela escrevia basicamente quando ela queria e foda-se. Então, por exemplo, existem com certeza exceções. Mas uma coisa que eu lembrei aqui foi o William Faulkner, que é o autor de O Som e a Fúria, se não me engano, O Som e a Fúria. Uma vez eu ouvi ele falar a seguinte frase, mais ou menos, né? Que a inspiração, alguma coisa que a inspiração dele sempre chegava às 9 da manhã em ponto. Então, tipo assim, ele sim, sempre escrevia inspirado, a inspiração sempre chegava às 9 da manhã em ponto. Então, tipo assim, uma frase aí que te provoca, né? Mas que, beleza. Claro que hora ou outra ele vai estar mais inspirado do que em outro momento, mas, pô, como o Anderson falou, quando você cria esse hábito, sabe? Eu acho que as coisas saem de forma mais leve. Por exemplo, tem noites, eu acho que todo mundo aqui, eu, o Anderson, o Eno, tem noites que a gente simplesmente quer expressar algumas coisas a mais. Então a gente se sente mais inspirado assim, sabe? A gente sente que o coração tá mais quente, a gente quer falar mais coisas. Mas para quem já tem o hábito da escrita, né, para quem já pensa grandes coisas assim, já tem esse hábito de querer escrever grandes coisas, criar esse hábito, né, de todo dia tá escrevendo, eu acho que não prejudica em nada, muito pelo contrário, eu acho que não existe essa possibilidade de obras ficarem mais rasas, sabe? Eu acho que na verdade só beneficia, cara. Agora, a gente entrou num assunto que é bem legal. É, eu também não acredito muito nessa questão de inspiração, não, sabe? Eu acho que tem um trabalho, realmente. Trabalho, você tem uma disciplina, mesmo que você não tenha um horário, mas você, assim, eu vou escrever hoje alguma coisa, independente do horário e tal. Porque, por exemplo, a Clarice mesmo, ela talvez não tivesse horários fixos e nada, mas ela estava sempre escrevendo, né? É tanto que ela ficou até famosa por alguns registros que ela tinha, que ela datilografava com a máquina no colo, né? Ela segurava a máquina de escrever.
Então ela mesma fala também, ó, meus filhos estão brincando lá, os filhos pequenos, eu tô datilografando enquanto eles estão brincando e tal. Ou seja, se ela fosse olhar também o tempo disponível, talvez ela nem tivesse escrito tanta coisa, né? Igual ele escreveu. Só que é interessante que eu acho que tem. Aí eu acredito na questão do talento. Eu acho que tem gente que tem um talento natural para escrita talvez mais maior, tem essa inteligência mais aprimorada, porque, por exemplo, a Clarice. O pessoal fala que não tem diferença no estilo da Clarice do primeiro livro dela até o último. Se você fala assim, nossa, não mudou nada. É a Clarice desde o começo, entendeu? E tem outros autores que vão se aperfeiçoando, encontrando uma voz, um estilo, né? Eu acho que vai depender mesmo de pessoa para pessoa. Mas, gente, só um comentário avulso aqui, que, pô, a gente já tem esse nosso grupo, assim, há 3, vai fazer 4 anos daqui a pouco. A gente começou, de verdade, foi no 3º ano, não foi? Ou foi Quer no que eu olhe a segundo? data aqui? Pode olhar. Eu olho aqui. acho que está indo para o 5º ano. Ó, a gente criou o grupo 2017. Julho de 2017, aqui, ó, 11 de julho de 2017. Foi quando a gente criou Isso. esse grupo. Ou seja, daqui 6 meses, faz 4 anos o grupo. Mas só que a a gente gente já só se criou o encontrava grupo. antes. Né? Mas a gente só criou o grupo quando a gente montou o negócio de ler os contos, não? Não sei, não lembro. Eu não lembro de verdade, cara. É porque 2017 foi o último ano, certo? Então, se a gente criou o grupo em julho, então a gente começou esse projeto no meio do último ano, teve só 5, 6 meses ali para continuar. Eu não acho que foi isso, não. Eu acho que a gente leu mais. Tenho quase certeza que a gente leu mais. Até porque teve a época que ia mais gente, que a gente leu a Benfazeja. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho aqui todos esses registros. 2017, nós lemos, olha só, nós lemos contos, nós lemos 6. Foi a Benfazeja, Feliz Ano Novo, Os Destruidores, né, que deu nome ao grupo, Os Outros Deuses, do Lovecraft, Os Outros, do Neil Gaiman, e Uma Vela para Dario, do Dal Trevisan. E aí tem Os Outros do New Game é louco até hoje, né, gente? Só de pensar, é muito louco. É um autor para a gente revisitar depois, né? Com certeza. E tem 3 livros aqui que eu acho que nós 3 lemos, ó. A Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo e Bartleby, o Escriturário. E esse ano ainda eu vou ler Jovem Torres para adicionar mais ele à lista. Beleza. Você me fala depois que eu adiciono, que você pode constar que a gente já leu essas coisas em comum aí. E agora tem o Processo. Eu li 1984 agora. E a Só que o Metamorfose também. eu acho que o Eno não leu, foi aquele do... Eu não li o Leilão do Lote 49. Você tem que ler. Eu tô querendo ler ele também esse ano. Ô, Eno, faz assim, você lê o Leilão e eu leio o Jovem Torres. Pronto, mais 2 livros para a lista. Ô, Yuri, se eu te falar que até hoje o Leilão é um livro que me marcou muito, porque é tão bugado que... Cara, mas que cara escreve muito bem, né? É um livro que me dá vontade de reler, apesar da estranheza. E a beleza da escrita dele, né? É uma escrita muito bonita, do Thomas Pynchon. Nossa, é muito bonita. Sim. É uns parágrafos longos, bonitos, sabe? Umas frases assim, parece dar vontade de se ler em voz alta, às vezes, sabe? Eu tenho vontade de reler. Ô, Eno, e me lembra muito o Processo. Eu tô achando que tá faltando um conto que eu não li, que vocês dois leram. Ô, moço, eu mando tudo depois, se você quiser, que você confere. Desde 2017. Porque foi uma época que você ficou sem um contato com a gente. Será que foi um do Dostoiévski, moço? Você não leu? Tô vendo aqui, ó. Uma Árvore de Natal e um Casamento. Não, foi você que escolheu, né? Não, mas eu nunca li nada do Dostoiévski. Ô, Anderson, você já leu Noites Brancas e Memórias do Subsolo, já? Eu já li, você leu também? Eu li esses 2, o Eno não leu, não, né? Eu nunca li, não. Foi uma coisa bem informal, né, assim, também entre a gente. Não foi nada do grupo, não. Nós lemos também aquele Entre Quatro Paredes do Sartre. Sim. Tem aquela Mas não frase... era bem um livro, não, né? Era um livro ou era um conto? Você mandou um PDF. Para mim tem muito tempo esse PDF. Não sei por que você mandou. Você mandou um PDF desse para mim, eu li. Eu lembro.
Mas eu devo ter lido também. Com certeza eu li. Ah, era um negócio que ficava mudando de sala? Bagulho assim? Isso. Tá, lembro. Aqui, vocês querem anotar então para vocês esquecerem aí? Tem Anota, esse. anota essas coisas aí, moço, no seu documento aí, Will. Por Não, exemplo, ó, peraí. anota Deixa aqui. eu Não, anotar aqui. depois você me manda no e-mail, não. Não, ô Enos, eu quero anotar esses que o Yuri falou agora, que eu acho que eu não tenho esse aqui anotado. Ó, Que faz é o o seguinte, Memória você do anota Subsolo. isso. Não, mas eu Mas ia eu falar não primeiro de li você anotar esse. o Mas processo. eu não li esse. Não, então, mas é para anotar, tipo assim, por exemplo, às vezes tem uma obra que duas, das três pessoas aqui, duas leram e uma não leu. Por exemplo, vocês dois leram Jovem, Torres e eu não. Eu e o Anderson lemos lote do leilão do lote 49 e você não. Então anotar essas obras incompletas para já ficar ali, pelo menos pra gente não esquecer delas, porque aí eventualmente o que tá faltando ler, entendeu? Mas aí poderia, por exemplo, adicionar o processo, já não sei se adicionou aí já, que a Não, o gente já leu. processo tá. O E processo foi escolhido por nós. a metamorfose você também colocou aí? Que Deixa eu eu acho que conferir aqui. nós três lemos, né? A metamorfose. É, não leu? Li. Ah, então não tá aqui. Eu só não sei que ano que foi que nós lemos, né? Eu vou deixar uma. Vou pôr em 2017 aqui. Não, eu li a Metamorfose em 2019. Mas vocês já tinham lido, né? Então eu simplesmente eu li avulsamente. É, mas vou colocar só para a gente saber que já lemos aqui a Tá. Metamorfose. Carta ao Pai, vocês leram? Eu não, mas pode anotar que eu vou ler. Só eu li. Tá, Eu tá. li, moço, também. Então nós Ô dois moço, lemos. aí essa parte das obras incompletas aí, que falta um só para ler, Eu depois mando você você. manda lá no grupo pra. Aí, por exemplo, Jovem Toles, Cartal Pai, são livros que eu vou ler pra gente completar aí. Só que mas o Eno deixou de ler aquele conto do Dostoiévski, por exemplo. Eu tenho que mandar tudo para o Eno ver se ele tem mais alguma coisa que ele não leu. É, Qual conto do Dostoiévski? Um casamento, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Que ele falou que não leu. E foi na época que nós lemos, só um pouquinho, Uma Árvore de Natal e um Casamento. eu acho que eu não li esses contos, não. Eu nunca li nada do Dostoiévski. Ah, moço, então vou colocar ele aqui, eu mando esse negócio pra vocês lá, tá? Aí Tá. você colocou aí, né? Noites Brancas, Memória Subsolo. Coloquei. Ó, tem um que nós lemos também, Yuri, que o Eno não leu, que é o Cântico, né? Da Ayn Rand. Verdade, ele leu, né? O Eno, acho que não. Não? Então pode pôr também. Aqui, agora esse livro esgotou, né? Sério? Eu acho que esse livro não acha mais. Posso estar enganado. Ou se Ah, achar, deve está achar sim. bem caro. Deve achar sim, com certeza acha. Ah, não. É um livro É até uma sim, edição velho. Tem nova. sim. É, Ó, até barato o preço, R$ 23. exato, tô vendo aqui Legal, agora. bacana. Mas, E então você aí? anotou aí, você vai mandar lá no grupo depois, né? Mando, eu mando. Mas uma coisa Mando. que eu, só pra terminar de falar aquele negócio, já que a gente, tipo assim, já se conhece há, pô, muito tempo, eu já mandei muita coisa pra vocês dois, o Eno já mandou muita coisa pra nós dois, o Anderson já mandou muita coisa pra nós dois. Uma coisa que eu fazia antigamente, que eu voltei a fazer. Por quê que eu voltei a fazer? Porque eu gosto, porque me faz bem e porque é bom, é um bom hábito. Para a vida também, para o longo prazo. Que é escrever um diário. Eu voltei a fazer isso. Eu fazia isso antes, tinha parado por um tempo, e aí essa semana eu voltei. Eu simplesmente eu abro o Word aqui e começo a escrever, sabe? Escrevo livremente o que eu tô sentindo, o que eu quero, o que me dá na cabeça, sabe? E não sei se vocês têm feito isso ultimamente, mas, cara, isso refresca a nossa cabeça de um jeito que é muito bom, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se vocês têm esse hábito, mas é muito bom. Escrever, tipo assim. Nem precisa ser todo dia. Às vezes você pega um dia, você escreve, pô, 4 páginas. Às vezes, Ô, ontem, por moço, exemplo, eu não escrevi. Hoje eu vou escrever. Entendeu? Mas, nossa, gente, não deixem de fazer isso, cara. É muito bom. Muito eu bom. vou revelar um negócio para vocês. Eu faço vários registros, assim, catalogando coisas que eu faço. Já falei isso com vocês. Não é um diário próprio clássico, né? Mas eu estou pensando em fazer esse ano, se eu me organizar, eu queria fazer um curso de escrita criativa, sabe?
tipo assim, uma oficina de conto, uma coisa tipo assim, sei lá, tá tendo muita coisa nesse sentido, uma oficina de roteiro. Eu vou dar uma olhada depois, se eu decidir alguma coisa, eu falo com vocês. Eu não tenho nada fechado, não, mas é um desejo que surgiu. Eu não escrevo muito, não, mas às vezes eu escrevo. Igual eu escrevi esses dias um texto falando sobre a pandemia, assim, eu até mandei pro Anderson dar uma olhada e tal. Legal, eu sei. Mas aí, se você quiser ver também, Yuri, eu te mando lá. Manda lá no grupo. Só que Legal, legal. assim, esse texto eu nem mostrei muita gente, porque é meio que um paradoxo, assim. Meio que eu falo no texto que ninguém tá ligando pra nada. Então, eu acho que ninguém vai ligar pra esse texto também, sabe? Igual ontem completou 200 mil mortos, né, da pandemia. Eu acho que ninguém tá ligando mais pra isso, sabe? Eu vejo, assim, aqueles posts, algumas pessoas ainda fazem, né, 200 mil mortos. Eu acho que ninguém liga mais, assim, pra... Sei lá, acho que a gente vai acostumando com as mortes, igual... A gente acha um absurdo o que aconteceu na Segunda Guerra com os nazistas e tal, mas os próprios alemães se acostumaram, né? É um negócio assim muito bizarro. É, também Mas acho. aqui, voltando, pra gente não fugir muito. Não, mas aqui, só me dá um minuto aí, só passar um negócio aqui. Vou no banheiro um minuto, Ok, tá. rapidinho. Tranquilo. Eu Oi, acho que a Ana. gente tinha que discutir ainda o, Final? o penúltimo capítulo, né? Isso. Principalmente. E o último, isso, tem que discutir da catedral, né? É, E o último também, eu acho que o penúltimo, o último nós temos que falar. O final também, eu acho que é bem significativo. É engraçado, né? Que o livro é incompleto, mas parece que tem um final, né? Eu fiquei assim, pensando nisso também bastante. Mas esse livro, mas eu acho que o penúltimo capítulo, para mim, ele é mais o final do que o último. poderia terminar também, tá, Ian? Eu acho que ficaria legal também, viu? Acho que ele Ok, tá pessoal. melhor. Pois é. Assim, daquele capítulo do Titorelli, vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que tem muita coisa nele, só que a gente meio que esqueceu, né? Mas eu acho que nós falamos sobre. Ele é um dos capítulos mais estranhos, né? O próprio Titorelli é uma personagem interessante. Eu achei uma personagem que, assim, por mais estranha que ela seja, ela, para mim, foi a personagem mais humanizada, talvez, do livro, não sei. Porque ele interagiu mais com o Joseph K., sabe? De perguntar as coisas pro Joseph K., e de ter uma preocupação, assim, com ele. Eu achei ele, assim, bem loucão, mas achei ele bem camarada, sabe? Mesmo, não sei se é a impressão errada minha, mas achei interessante. Gente, tipo assim, tô dando aqui umas olhadas, né, nas anotações que eu fiz. Primeiro, é como eu tinha falado, eu já esperava que essa nossa segunda parte, esse segundo encontro, ele fosse um pouco diferente do primeiro, porque no primeiro a gente já fala das características principais e no segundo a tendência é que elas simplesmente se repitam, né? Só que uma coisa que continua e que é sempre bom destacar é que, tipo assim, durante o livro inteiro, seja no encontro com o Titorelli, seja no encontro na dispensa do advogado, né? Sempre vão ter muitas partes marcantes em que ele está falando da alma do tribunal, tipo assim, como que o tribunal age, da imprevisibilidade. E, pô, eu fiz várias marcações sobre isso. Só que, é como eu tinha citado também, a parte lá do sacerdote na catedral, aquela história, foi algo tão marcante para mim, eu acho que foi o ponto alto do livro para mim, aquela história. Para mim Que também. ela explica tudo, sabe? Para mim, tipo assim, aquela história, ela resume o livro inteiro, toda a situação do tribunal. Ela explica tudo. A minha vontade é ler aquela história lá do porteiro 10 vezes, sabe? Sem parar. Porque é uma história que, tipo assim, resume todos os problemas que eu enxerguei no livro,
em questão de tribunal, né? Não de personalidade. Então, todas as marcações que eu fiz aqui de o advogado falando do tribunal, o Titorelli falando do tribunal, tudo pra mim se encaixa na história lá. É simplesmente a gente comentar a história que. Entendeu? Porque, nossa, que história, gente. Posso falar uma coisa nada a ver? A gente tem comentado o penúltimo capítulo, que é esse, e do último, viu, gente? Tá comentando Sim, já, né? sim, sim, sim. Mas essa parte da catedral tem nada a ver. Mas tem uma coisa simples nessa parte que me deu estremecimento, que é quando ele tá saindo e o padre dá o grito e chama o nome dele, sabe? Aqui para mim foi tão forte, eu não sei explicar, tipo assim, eu imaginei no lugar do Joseph ficar numa catedral escura, sem ninguém ali, e alguém tivesse gritado o meu nome, sabe? É como bem que fosse a voz de Deus ali, uma coisa nesse sentido. Eu achei muito, sei lá, metafórica essa parte, sabe? Mas para mim também é o ponto alto do livro, é esse diálogo dele com o sacerdote e essa história que o sacerdote conta que é maravilhosa, né, gente? Sim, muito profunda, muito profunda. Só que assim, eu acho que a parte do Titorelli ela é importante também, porque primeiro ela dá uma expectativazinha assim de que alguma coisa vai mudar. Sim. Porque aparece um cara que supostamente poderia ajudar o Joseph. Só que na hora que o Titorelli vai explicar, a gente vê que nada vai mudar. Porque assim, ele explica que não tem saída a menos que o Joseph seja totalmente inocente. Só que é meio que Impossível. essa possibilidade não existisse, sabe? Tipo assim, eles Esse falam livro é que, muito louco, velho. que a única saída era se ele fosse inocente, mas meio que não existe a possibilidade dele ser inocente totalmente. É um negócio muito estranho. Agora, se ele não for inocente, ele vai ter que ficar o tempo todo com o processo rolando e tentando adiar as coisas, ou ele vai ser absolvido primeiro e depois julgado de novo, um negócio assim, muito estranho. Então ele vai ficar preso naquilo ali. Meio que a última expectativa que a gente tinha ali parece que foi quebrada com a Sim, explicação do Titorelli, né? sim. Verdade. Interessante, moço. E E aí tem. Pode falar. vocês sentiram que o Joseph K, ele teve uma mudança de personalidade também do início para o final do livro? Porque realmente parece que ele fica mais passivo, né, ali no final do livro. Eu acho que ele vai, sei lá, aceitando. Eu não sei se é esse movimento, mas ele vai se conformando de alguma forma, sabe? Eu senti meio que uma metamorfose nele também, sabe, na Eu verdade. acho que assim, em relação ao processo, eu acho que ele vai se conformando que não tem muita saída para ele. Porque até ele fica preso ali naquilo de, de, de sei lá, de gastar todas as energias dele lá no final, que ele não quer nem trabalhar mais, nem fazer nada mais, só gastando a energia dele com o processo. Só que, assim, em alguns aspectos, a personalidade dele não muda. Porque, por exemplo, quando eu reli aqui agora a parte da catedral, e no início é o italiano que chega para falar com o diretor, né? Aí é muito estranho, porque o narrador fala que ele sabia italiano, e aí na hora de ouvir o cara falando, ele não entende nada, 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 nada do que o italiano estava falando. Aí depois que ele não entende nada, o narrador fala de novo, assim, que ele sabia italiano muito bem. É muito estranho isso. Não, pois É é. porque, Não, assim, parece que ele tem uma soberba, assim, que continua, sabe, até o final. De achar que ele sabe as coisas. Mas, assim, em relação ao processo, eu acho que ele foi se entregando mesmo. eu acho que é mais, tipo assim, também essa questão da soberba, que a gente já citou bastante, mas também, sei lá, um hábito de querer estar em destaque, sabe? Eu acho que é muito disso. Mas essa parte
do italiano, gente, pelo que eu lembro, ele também estava querendo sair do ambiente do banco. Ele estava meio estressado, sabe? Tipo assim, era uma desculpa para ele não ficar se deparando lá com o diretor adjunto e tal. Ele quis, assim, meio que se safar, sabe? Em algum sentido também. Mas Mas, realmente, ele é arrogante, né? Sim. Eu acho que a parte da catedral dá uma quebrada nisso, sabe? Eu acho que ali é o ponto alto do livro, quando ele se encontra, vê realmente quem ele é. Eu acho que é um espelho, sabe? A história contada ali, que é a história dele, né? Na verdade. ô, gente, essa parte do italiano aí foi tão louca, porque, tipo assim, pelo que eu me lembro, beleza, ele ia levar o cara lá, ele tava aprendendo italiano e estudando os negócios para mostrar pro cara, sendo que, se eu não me engano, ele nem queria fazer isso. Ele acabou sendo incumbido dessa tarefa, e aí, tipo assim, ele tava mexendo com o processo dele. Aí ele queria fazer tal coisa pro processo. Aí apareceu essa coisa de fazer, de italiano, sei lá o quê. Então ele vai aprender italiano para falar com o cara, e ele vai aprender o que ele tem que falar pro cara. Então ele já vai parar tudo que ele tava fazendo para fazer uma coisa nova. E aí, beleza, porque a princípio essa atitude estava errada, né? Ele parar o que ele estava fazendo para fazer algo completamente avulso. Só que fazer isso, ou seja, ele foi lá para a catedral, ele encontrou o cara, o sacerdote. Ou seja, fazendo o errado, ele acabou tendo o diálogo que foi importante, né? Então, ele seguiu o caminho errado e teve o ponto alto do livro. Não sei se vocês conseguiram entender, mas, tipo assim, ele seguindo o caminho errado, foi pro lugar certo. E o italiano parece que nem foi, né? Ele nem foi, nem chegou aí na catedral. Eu não lembro, eu Não, não lembro não. se foi ou não. Não, não foi não. Eles chegam a se encontrar, não encontram, não? Não, Acho que não. não encontrou não. Acho que é Eu só não lembro ele disso. fala, né? Ele Até fica. porque o capítulo acaba com o cara, com o padre falando assim que. Com o sacerdote falando alguma coisa com ele. Mas não aparece o italiano, não. E o próximo capítulo já é os caras chegando na casa dele para prender ele. Para pegar ele. Então E ele não outra encontra. coisa, quando o sacerdote grita o nome dele, parece que ele estava saindo da catedral para observar se ele estava lá fora, o italiano tinha chegado e tal. Pode até ser, assim, a gente pensar, né? Talvez o cara chegou, não encontrou ele lá fora e foi embora. Mas lógico que, assim, não acredito que seja isso, né? Eu acho que o cara realmente não tenha ido. E a Ele descrição. ele tinha que ir na catedral, como o Yuri falou, né? Era meio que o destino dele selado ir na catedral, né? E a descrição também estava bem apocalíptica, assim, uns trovões desde de manhã e Verdade, né? uma chuva que diminuiu, mas continuou depois. Tava um clima bem estranho e a catedral toda escura, um negócio assim muito estranho, né? Mas sobre a história que o cara contou para ele? Eu não consegui entender muito bem qual que é a análise sobre essa história, assim. Vamos deixar essa história mais pro final, daqui a pouquinho. Que, tipo assim, logo depois, a gente tá falando do Storelli, né? Aí, logo depois dessa parte do Storelli aí, vem a parte lá do comerciante Bock e da dispensa do advogado. Eu acho que essa parte ela merece alguns comentários, porque eu marquei algumas partes aqui, eu achei muito interessante. Muito, muito interessante. Não sei Ah, se pode vocês querem, comentar. não sei se vocês querem falar algo a respeito, mas, assim, comentários breves, né? Eu acho que não tem muito o que explorar, mas eu achei muito louco, cara, muito louco Deixa eu mesmo. só perguntar um negócio a vocês rapidinho aqui. Falei, falei. Vou interromper rapidinho, mas é só porque senão depois eu meio de esquecer. Todos, nós três já lemos 1974, né, gente? Sim, Fahrenheit 451. não. Eu vou ler ele ainda. Yuri Anota já aí, leu, né? anota ele também, então. E Carta ao Pai nós três lemos? Não, eu não. Ah, Não, beleza. só eu e o Então, Anderson. consegui fechar aqui as coisas que não foram lidas por um ou por Tá, outro. Vou mandar para vocês depois lá, tá? show, show. Beleza. Eu achei essa parte muito louca do comerciante Bock, que mostra bastante o contraste, né, entre quem estava sendo bem tratado e quem estava sendo mal tratado.
E tem uma parte que o advogado fala pro K, porque, tipo assim, vamos tentar resumir o que aconteceu. O K chegou lá na casa do advogado porque ele queria dispensar ele. Aí ficou um tempão conversando com o Bock e com a Lene. Percebeu que a Lene também meio que dava em cima do cara lá, que a Lene é uma mulher meio doida também. E aí o Bock começou a contar a história dele pro K. O K pensou assim, pô, não, o cara tá todo ferrado aí, sei lá o quê. E aí contou pra eles que ia dispensar o advogado, eles ficaram loucos, como assim vai dispensar o advogado? Chegou pra dispensar o advogado e começou a atacar o pau no advogado, atacar o pau no advogado, atacar o pau no advogado. E aí, né, o advogado meio que se vira contra ele, e aí tem uma parte que eu marquei que eu vou ler ela aqui pra vocês. Ele fala assim: presumo, na verdade, que o senhor está mal orientado, não só no sentido de uma falsa apreciação da minha assistência judicial, como também dos demais aspectos da sua conduta, pelo fato de, apesar de ser um acusado, estar sendo tratado bem demais, ou, dito de modo mais correto, com negligência, com aparente negligência. Esta última também tem o seu motivo. Muitas vezes é melhor estar preso às correntes do que ficar livre. Mas gostaria de lhe mostrar como são tratados os outros acusados. Talvez o senhor consiga tirar disso uma lição. Vou chamar agora Bloco à minha presença, destrave a porta e sente-se aqui ao lado da cabeceira. Então, tipo assim, eu achei muito marcante, porque ele meio que deu um... Cala a boca aí, cara. Vou te mostrar como que os outros são tratados. Você tá sendo tratado igual um príncipe aqui. E aí entra o Bloco, né? Pô, é um negócio meio que humilhante. Ele chega uma hora que ele fica de joelhos, fica Sim. implorando o cara. Tipo assim, o cara é tratado como um lixo. Se eu não me engano, a rotina do cara era simplesmente esperar por respostas do processo. Né? Ele não sabia quando que essa resposta chegaria, ele chegava na casa do cara e ficava dias lá só esperando a resposta. E quando ele entrava, o cara ainda falava que ele estava atrasado. Era um bagulho muito louco, sabe? Eu achei essa parte assim muito esquisita, sofrível, sabe? E parece que o cara tá pior ainda, né, do que a situação do carro. Sim, E é muito esquisita a relação desse cara também com a mulher lá, né? Porque, assim, sim. parece que eles tinham alguma conivência. E aí, quando o Joseph chega nessa hora lá, a mulher corre, né? E, tipo assim, por que aconteceu isso, né? Muito estranho. Ah, e outra parte que é muito interessante, se eu não me engano, ele ainda está conversando com o advogado. Que o advogado está falando para ele mais coisas, mais detalhes do processo, né? E aí ele vira pro cara e fala: essa manifestação do juiz não tem significado algum para você. Não se assuste a cada palavra. Se isso se repetir, não vou confiar mais nada a você. Não se pode iniciar uma frase sem que você olhe pra gente como se agora viesse a sentença final. Então, tipo assim, eu marquei esse comentário que eu achei muito interessante, porque o advogado, ele meio que tá tranquilo, e o Kai, ele tá sempre nesse receio, né, de que, pô, algo vai acontecer, vai vir a sentença final, ele vai morrer, tá fudido, vai ser preso. Então, eu achei esse alarde do advogado muito bacana. Sim, realmente. Mas eu acho que sobre essa parte é isso que eu tinha pra comentar. Aí logo depois vem a parte da catedral também. Então, Uma coisa que para mim não fica é, não fica clara nesse livro também é a questão da passagem do tempo, sabe? Eu vejo que assim, isso não atrapalha em nada e não desmerece a obra também. Mas parece que a trama está localizada num tempo que não é o tempo realmente cronológico, sabe? É um tempo meio de sonho. Então eu sim. fico assim, parece que as coisas realmente demandaram muito mais tempo do que parece ter sido inicialmente demandada, sabe? Esse livro me causa essa impressão. Ele me lembra um pouco a atmosfera, às vezes, daquele livro que nós lemos, que foi o Breve Romance de Sonho, sabe? Essa atmosfera, essa penumbra, sabe? Ele me lembra isso. Sim. Parece que essa casa do advogado era tipo uma casa, uma mansão escura, um lugar assim estranho, né? Sim, é bem estranho. Os ambientes,
Os ambientes desse livro são muito estranhos, né? Todos os ambientes são muito estranhos, com exceção, talvez, do apartamento onde ele morava, que é o menos estranho, mas é estranho o fato, por exemplo, daquele pessoal no começo lá no quarto da mulher, né? Então, tipo assim, é muito louco. Não, concordo. Inclusive, nessa parte da catedral, tipo assim, se eu não me engano, ele fica umas 2, 3 páginas só descrevendo o ambiente, assim, que ele tá lá na catedral, tá escuro, ele viu, sei lá, o púlpito, sei lá o quê, que... Eu confesso que eu fiquei completamente entediado nessa parte, que é logo antes do sacerdote aparecer, sabe? Eu fiquei completamente entediado, que não tava entendendo muita coisa, não tava acontecendo nada, ele tava simplesmente abstraindo, sabe? Eu fiquei meio perdido, mas continuei e sobrevivi. Ó, se eu não me engano, aqui é da Pois é. página 204 até a 208. Fica 4 páginas, basicamente, falando assim, nada. Mas falando da história, e aí? Qual que é a interpretação sua? Da história do sacerdote, né? Não, então, é porque tem essa descrição aí do ambiente, aí chega o sacerdote e eles começam a conversar. Aí, ó, beleza, aí logo depois, primeiro que ele já faz alguns comentários, né? Igual eu tinha citado, ele já fala que, que o cara meio que é mulherengo, que ele sabe que ele tem problema com mulheres, né? Então, assim, como é que ele sabia disso, né? Ele era do tribunal, beleza, mas é um negócio interessante de se destacar, que ele já chega fazendo esse comentário, assim, que ele sabia da questão, ó, você procura demais a ajuda de estranhos, principalmente entre as mulheres. Não percebe que não é essa a ajuda verdadeira? Como é que ele sabia exatamente disso, sabe? Cara, é interessante destacar isso. E E depois, não, eu queria tentar resumir a história aqui. É que tem um porteiro e um cara procurando a lei, né? Aí o portão fica sempre aberto. Aí o cara fala que o homem que vai entrar, que ele não pode entrar agora. Mas ele não fala se ele vai poder entrar depois. Aí o cara fica lá esperando ele e fala que é perguntando se ele possível, né? pode entrar agora. Que no futuro é possível, mas agora não pode. Aí o cara fica esperando lá e fica a vida toda lá esperando. Até que o cara fica quase morrendo lá. Parece que o cara envelheceu lá esperando, sentado lá. Aí o cara vai faz uma pergunta. Qual que era a pergunta? Se a lei é uma coisa tão importante para tanta gente, por que que só eu cheguei até aqui? Aí ele fala que aquele portão era destinado somente a ele. Só que o cara não entrou no portão. E aí ele É vai completamente retardado esse cara, velho, essa história, velho. e Nossa ele senhora. vai e fala que vai fechar o portão e a história acaba. Antes disso, ele também assusta o cara falando que até o terceiro guarda eram guardas muito fortes e tal, que impediu o cara de entrar. Tipo assim, se ele tentasse entrar à força. É muito estranha essa história. Não, não, é como eu falei, essa história, não sei se vocês também têm essa impressão, mas me dá muita vontade de ficar lendo ela de novo, porque eu achei muito interessante de verdade. Eu achei que, tipo assim, o ponto máximo do livro é essa história. Ah, eu tenho uma coisa pra falar com vocês disso aí, de curiosidade, tá? Pode falar? O Borges, né? Ele lançou uma antologia de literatura fantástica, década de 60, 70, sei lá e tal. Ele reuniu várias histórias fantásticas do mundo todo, junto com outros dois autores, que é o Adolfo Bioy Casares, nós temos que conhecer, tá, gente? E com a Silvina Ocampo, que era esposa do Bioy Casares. E essa história que o Kafka conta aí no livro Processo tá nessa antologia organizada pelo Borges. Ela já era uma história existente que o Kafka colocou no livro. Entendeu? Muito legal, né? Já era tipo um provérbio, uma história mesmo, Uma história antiga. oral, bem assim, da cultura popular e tal. Interessante, né? É. Que meio que se encaixa, né, com Sim. o texto, o
pode ser. Mas os caras ficam tentando interpretar lá o sacerdote e o Joseph, cara, né? E acaba que a conclusão do cara é uma conclusão assim de que o cara tava mentindo, mas a mentira Ô, era uma Ana, coisa tá dando necessária. barulho de ventilador de novo, cara. Calma aí. Ô, Anderson, que horas que você tem que sair mesmo? Ó, até umas 3h20 deve ficar. Não é sair não, moço, que na verdade, presta atenção, vou explicar para vocês. Eu tenho que lançar umas coisas no sistema novo que tem aqui do IF, e é um negócio muito chato, gente. Eu não aprendi o negócio 100% não, sabe? Então eles mandaram um tutorial com vídeo ensinando e tal, mas aí eu tenho que assistir ao vídeo e lançar, e Aham. esse negócio encerra hoje. Mas assim, Mas eu acho tá que. tranquilo, é porque eu não Eu quero acho que deixar a gente não preencher com chega isso à até noite, 3h20. porque eu acho que à noite minha cabeça já funciona menos, Não, entendeu? com certeza. Mas eu acho que a gente não chega até 3h20. A gente já tá no Não, finalzinho tá já. tranquilo, tá Tem de a boa. história, tem o capítulo final, os capítulos incompletos a gente já falou, né? Não sei se vai querer falar mais, mas eu acho que não. Eu acho que os incompletos não. Então, tipo assim, tem só a história pra contar e o final pra falar. E aí Ô, finalizar. gente, essa história me deixou muito mal. Sabe assim, eu não sei. Ela me trouxe uma coisa desolada mesmo, desesperançosa, sabe? Eu acho uma história muito Assim, triste. eu acho que se for pra resumir um aprendizado depois de ler essa história, é que, tipo assim, ninguém sabe de nada, nada é definitivo, nada importa, tipo assim, todas as interpretações valem e não valem ao mesmo tempo, ninguém sabe qual que é o próximo passo, as coisas simplesmente acontecem e você aceita, entendeu? Essa é a minha impressão da história. E a Tipo assim, gente ninguém sabe o que vai concorda. acontecer, ninguém sabe quem deve ser cobrado ou não, ninguém sabe quem é o responsável ou não, a gente não sabe quem é a vítima ou não, e pra falar a verdade, ninguém nem se importa quem é a vítima, quem é responsável, quem é. Ninguém tá nem aí. Não quer saber se é o porteiro, se é o cara que perguntou errado. Aí tem uma. Tipo assim, a história como é que é, né? O porteiro tá lá aguardando, aí o cara não pode entrar. Aí o sacerdote começa a falar as interpretações. Então, tem a interpretação que fala que o cara mesmo é a vítima, tem a interpretação que fala que o porteiro é a vítima, né? E aí tem uma parte que ele fala assim, que o Cap questiona, pô, mas por que o porteiro não falou se essa porta, essa estrada, todas eram feitas só para esse cara, por que ele não já, pô, permitiu ele entrar? Por que ele não já direcionou o cara? Aí o cara fala assim, ah, mas é porque ele não foi perguntado. Quando ele foi perguntado, ele respondeu, então ele cumpriu o seu trabalho. Mas ele não. Aí o cara, pô, mas ele podia ter falado antes. Ele não, mas ele cumpriu o seu trabalho, ele só respondeu quando foi perguntado. Tipo assim, é uma confusão, é um bagulho esquisito, sabe? Muito estranho, cara. Mas assim, eu queria perguntar assim, essa lei seria um sinônimo de justiça? A lei, que é o lugar que ele quer entrar. Não sei, cara. Olha, moço, O é Anderson tá complicado, pensando. né? Porque assim, é igual muitas pessoas. Se a gente até pesquisar aí na internet, você vai ver que o mais clichê é as pessoas fazerem uma análise meio jurídica desse livro. Ah, esse livro é uma metáfora sobre o sistema judiciário. E depois que terminei de ler esse livro, para mim ele é uma coisa maior, sabe? Não é sistema judiciário. Tá, pode servir? Pode, beleza. A gente sabe das burocracias, do difícil acesso, beleza. Mas eu senti a mesma coisa que o Uri sentiu e vi que a gente se conforma muito com as suposições, que a gente não luta pela verdade, sabe? Assim, como que o ser humano ele é apático. E talvez, pelo fato do Kafka ser um autor que era judeu, né? Eu acho que essa questão
de muitos judeus fazerem assim uma meia-culpa e também se colocar em posição sempre de vítima, sabe? E parece que não, mas a comunidade judaica, principalmente os jovens, tem muitos conflitos em relação à questão judaica, né? Eu fiquei pensando nisso também, sabe? Mas é uma coisa assim, eu acho que meio que universal. Por isso que eu falei que eu sentia assim, uma coisa ruim, porque eu fiquei pensando, será que eu também não posso ser igual a esse cara? Aí o livro te leva para um lugar transcendente. Aí que a gente começa a fazer uma abstração. E aí o Yuri falou, é o ponto alto do livro. Eu também acho que é o ponto alto do livro, porque é aqui que o livro pega a gente de ver, sabe? Eu acho que é nessa parte aqui. E nenhum dos dois caras entram, né, na tal lei. Eu acho que isso que é mais marcante, assim. Nem o porteiro entra pra gente ver se ele realmente sabe o que tinha lá dentro, e nem o outro homem, o Anderson, tá me ouvindo? Ah, É que você beleza. tava congelada a imagem, né? Tranquilo. E nem o outro homem entra também e fica lá sentado assim, esperando a vida dele passar e não tenta entrar. Só por causa da descrição do outro cara, né? E é um negócio assim, parece que os dois estão do lado de fora e não estão aproveitando nada ali. O que mais que eu queria falar? Não, e outra coisa interessante é o seguinte: o guarda fala com ele que até a terceira porta era quase impossível ele passar e tal, mas o próprio guarda também, ele não tinha noção do que seriam as próximas portas. Você entende? Tipo assim, ele também. Aí eu concordo com o sacerdote. O guarda também ele é preso também, ele é aprisionado também em algum sentido, sabe? Por isso que eu acho que assim, eu acho que o livro essa história é muito densa, sabe? Essa historinha é muito densa. Sim. É tipo assim, cara, é uma história muito louca. Nossa, muito louca. Sim. Muito louca. Eu sinto que daqui a alguns meses ou anos, não sei, eu vou querer ler esse livro de novo. Inclusive, eu vou ler nesse livro aqui, que já está tudo marcado, então vai ser uma experiência ainda mais profunda, creio eu. Já tive o primeiro contato, já entendo um pouco, e aí vou poder ter a segunda visão, sabe? Mas, pô, uma obra muito louca, muito louca. Com certeza vale a pena ler. E, e a gente não terminou, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão muito legal que hoje, mesmo depois de muito tempo que a gente tenha desmarcado aí esses dias atrás, mas a gente conseguiu recuperar muita coisa aqui, viu, gente? Sim, Eu tô assim, de bobeira. Por isso que a leitura em conjunto assim é legal, né? Não fui lembrando uma coisa ao outro. sim, sim. Mas eu acho que é muito, muito também pelo nosso comprometimento e análise, mas também porque eu acho que aquelas características pontuais, a maioria foram citadas no primeiro encontro, sabe? Então eu acho que aqui é mais fazer um apanhado geral, por exemplo, citar um pouco, fazer alguns comentários sobre cada cena, isso a gente fez. Titorelli, Comerciante de Bock, Lene, Dispensa de Advogado, Catedral, e agora o fim, né? O que vocês acharam do fim? Pode falar ainda. Eu buguei aqui com a discussão da catedral, porque, sei lá, eu acho que tinha alguma coisa que eu queria falar, só que agora eu não lembro mais. Eu tô tentando ver se eu consigo lembrar aqui. Mas eu acho que o livro poderia acabar antes do último capítulo. Sem o último capítulo. O que vocês acham? Não, eu ficaria satisfeito também. Poderia, poderia. Eu ficaria satisfeito se tivesse acabado antes, que até porque esse último capítulo eu achei assim. Eu não vou falar que ele é corrido, Sim. mas ele me deu uma sensação de uma certa incompletude, sabe? Esse último capítulo. Eu achei ele assim. Ágil, de repente, sabe? Não sei. Mas é Não. engraçado que é um livro incompleto, mas igual eu falei pra vocês, é um livro incompleto, mas que ele tem a sua completude em algum sentido também. Parece que o livro se fecha, né?
se fecha bem, vamos dizer assim. Não fica... Por exemplo, O Homem Sem Qualidades, Zeno, você vai ler, é um livro que terminou e eu adorei, mas eu fiquei meio indignado. Porque, assim, tinha uns personagens que eu queria saber demais sobre eles, sabe? E não vai ter, infelizmente. Mas o cara morreu escrevendo esse livro? Uai, ele ficou praticamente a vida toda escrevendo, né? E ele morreu, eu te falei que ele escreveu esse livro tentando entender a Primeira Guerra Mundial. E chegou a Segunda Guerra Mundial e ele não tinha terminado o livro. Entendeu? Então, você vai ver. É muito louco, né? Aí morreu. Entendeu? Ai. Vai chegar a terceira e não terminou o livro ainda. Mas vocês têm que ler, tá, gente, esse livro. Nossa, que livro. Nossa, pai. Livraço. É outro livro que você pode anotar aí, moço. Beleza, só você leu. Mas a gente já comentou tanto desse livro que é bem capaz que nós três vamos ter lido uma hora, sabe? É porque, na verdade, eu acho que nós três, querendo ou não, gente, eu acho que, modéstia à parte, a gente tem tido acesso a grandes autores, né? Então a gente já sabe, assim, ó, esses autores são importantes e a gente tem que ler coisas dele. Então, Kafka, Dostoiévski, Tolstói, o Múzio, Clarice Lispector, a gente já tá, tipo assim, Machado de Assis. São caras que a gente não tem como fugir, né, deles. Dickens. É uma galera, né? E tem muita gente pra gente ler ainda, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente não leu ainda nada, por exemplo, de um Fernando Pessoa, sei lá, Guimarães Rosa nós já lemos, né? A gente tem que ler mais coisas dele futuramente. Mas tem muita gente boa. Gente, tem um cara que nós temos que ler, é um cara que está sendo redescoberto agora, tá? Que é o Osman Lins. Tá no auge, tá? Aí, como um dos caras mais massa aí da nossa literatura, viu? A gente tem que ler esse cara. Depois você manda. Você mandou o negócio lá no grupo? Ainda não, né? Depois manda o nome desse cara aí também, pra pesquisar. Beleza, mando. Mas, gente. Assim, sei lá, gente. Depois dessa história da catedral, eu fiquei travado aqui. Eu acho que eu fiquei sem saída, igual o Joseph, tá? Gente, o final, eu acho que o final ele é coerente. Eu não esperava que ele fosse ter um final feliz ou que ele fosse resolver alguma coisa, porque eu acho que a catedral ali, com essa história, já meio que prenuncia que algo de trágico fosse acontecer, sabe? Até pela descrição toda fantasmagórica lá da catedral e tal. Tem uma coisa meio fúnebre, sabe? De morte mesmo. Já esperava que fosse acontecer isso, porque... Ou seja, a morte é a falta de saída definitiva, né? Eu acho que o livro ele é coerente com essa ideia, né? Nesse sentido. Quando a gente estava discutindo, eu cheguei a pensar, assim, que formular uma teoria louca aqui também, que talvez o livro trate sobre a morte também. Sim. Tipo assim, como se fosse uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, a gente tem certeza, só que a gente fica paranoico por causa disso, sabe? E não vive a vida por conta disso. Como se fosse uma metáfora com um portão lá, que a gente não entra, mas a gente tem certeza que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? E aí a gente não passa daquela... Isso me lembrou algum livro que eu li. Eu não lembro se foi... Gente... Calma, não vou lembrar. E por causa da morte, a gente acaba não vivendo, sabe? Que é uma coisa meio paradoxal. É a morte de Van Illich, que você leu? Isso. Exatamente, a morte de Van Illich. Você sabe que alguma merda vai acontecer. Você sabe que o destino é horrível. Mas a obra vai se desenvolvendo até acontecer. É exatamente esse tipo. Gente, mas sabe o que eu penso? Eu acho que os dois grandes temas da literatura é o sexo e a morte.
e que são coisas que estão nesse livro. Então, assim, eu acho que os grandes autores, eles estão sempre trabalhando com sexo e com a morte, sabe? Uhum. São as duas grandes pulsões do ser humano, né? Eu acho que mexe com a psique do ser humano demais, sabe? Acho que Sim, são essas duas coisas. isso é verdade. Sim. Mas como esse livro permite interpretações assim variadas, né? Então, pode fazer uma leitura metafísica, uma leitura mais psicológica mesmo, paranoica. E tudo isso está interligado de alguma forma também. Uma análise não exclui outra, né? Eu acho por isso que esse livro também por isso também ele é tão genial, né? Sabe o que eu pensei? O capítulo da catedral poderia ser o primeiro também. Não sei. Será, moço? Não, eu tô falando assim que o importante ali é o processo, não é o final exatamente. Ah, com Sim. certeza. Com certeza. Nesse sentido que eu quero dizer. Com Eu certeza. acho que até poderia ser, mas talvez perdesse o impacto que ele tem nessa posição no livro ali, mais para o Eu acho que ele tá fechamento, né? localizado no lugar perfeito, cara. É, Uhum. Mas o negócio que você falou que talvez, se esse fosse o último capítulo da Catedral, eu também acho que eu ficaria satisfeito. Porque tem o fim, né? Mas eu acho que o fim é algo mais louco que tá lá mesmo. Só uma abstração maluca que decide jogar lá. Porque nem faz muita diferença ele ter morrido. Aquele capítulo ele nem tem muita diferença, sabe? É simplesmente um fechamento pra falar que tem um fechamento, creio eu. Ô, Yuri, Talvez seja no sentido que o Anderson falou, não, de tipo consumar algo que é inevitável, sabe? É, exato. legal, gente. Eu lembrei que dois autores também, do nada, que vocês têm que conhecer e que eu também tenho que ler. A gente tem que ler, na verdade, que é o William Faulkner, que o Yuri falou aqui, tá? É um cara futuramente pra gente conhecer e ler. E o Saramago, tá, gente? Porque, assim, é um cara muito bom. Nossa, vocês põem na listinha de Nossa, vocês também aí. verdade. Verdade, viu? Pode colocar. Ô Grande. Anderson, Oi. você já leu os principais livros do Saramago? Não, moça, esse é o segundo dele que eu leio. Eu só li esse, o Evangelho, e li o Conto da Ilha Desconhecida, gente, que é um livraço. Mas, esses não são o mais famoso, não é esse. Não é um desses, né? Olha, o pessoal fala que o principal livro dele, eu conversei com um cara lá de Portugal, que faz doutorado lá, o principal livro dele é o Ensaio sobre a Cegueira. Ele falou que é o livro mais importante dele, que, assim, sem Mas você dúvidas. já leu esse. Não, li não, é só li esses dois que eu te falei. O Evangelho Mas e tem outro famoso também. não, ele tem, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, Memorial do Convento, Levantado do Chão, que é Eu famoso, acho que é Memorial do Convento, que é o que eu vi que é o mais famoso dele. O Ano da Morte de Ricardo Reis, As Intermitências da Morte. Os livros dele são bem conhecidos, né? Ele é tipo Gabriel Garcia Marques, sabe? Os livros são bem conhecidos. É. E aí, gente? Falamos tudo Mas sobre o mas processo? o Anderson, é igual. Eu acho que sim, Ana. Eu acho que sim. Eu acho que, pô, a gente teve dois encontros. Foi basicamente umas 3 horas assim de discussão, né? A gente tá com 1 hora e meia de gravação agora, provavelmente mais 1 hora e meia do outro lá, ou mais. Mas é como eu tinha falado pro Anderson, eu falei no WhatsApp, que esse ano eu vou ficar tunado, sabe? Tipo assim, eu já comecei esse ano no pique, não pretendo parar. Esse ano eu estou sentindo que vai ser muito bom. E, pô, a pandemia, felizmente, em breve já vai estar se resolvendo. Então, enfim, eu tenho certeza que esse ano vai ser muito produtivo em tudo, mas muito também na leitura, sabe? Vou ler mais do que eu li ano passado, vou conhecer novos autores, vou ter novas experiências, evoluir cada vez mais na leitura, sabe? E a gente vai ter esses encontros que a gente começou a gravar recentemente, né? Não tem muito tempo que a gente está gravando.
Então vai ter ainda mais coisa, ainda mais conteúdo nosso. Muito doido, cara. Muito doido. Bacana demais, gente. As nossas escolhas são muito legais, viu? Eu acho que a gente escolheu coisas bem profundas aí para esse ano também, tá? Vai dar muita discussão, tenho certeza. Com certeza. E vocês acham então, que esse ano vai ser melhor do que o último? Eu acho que vai, cara. eu acho que sim. O que eu acho que nós vamos acumulando experiência, né? Também, as bagagens literárias, né? Não, e aqui, eu Mas, vou. Ah, você tá perguntando melhor que o último, questão do nosso grupo ou melhor em geral? Das duas coisas. Não, do grupo eu acho que. Eu acho que a gente sempre mantém o mesmo padrão, no sentido. Cara, a gente tem o que a gente precisa ter, sabe? A gente faz, o que a gente faz é exatamente o que a gente precisa, não tem exatamente o que é melhor, entendeu? É claro que, por exemplo, por questão de sorte, né? Às vezes, num ano a gente vai escolher mais obras excelentes do que no outro, mas a experiência por si só é equivalente. Agora, em questão de, em geral, cara, pra mim vai ser melhor, porque pra mim sempre o ano seguinte é melhor. 2020, apesar de ter sido uma merda, né, em questão de, pô, saúde, pandemia, ficar em casa, mas pra mim 2020 foi melhor que 2019, entendeu? Pra mim foi. É claro que, pô, não foi um ano assim, não foi um ano que, ai, nossa, que ano legal, vou repetir, de forma alguma. Mas é que quando eu paro pra pensar nessas questões de, ano que vem, ano passado, eu sempre penso, tipo assim, como que eu tô como pessoa, sabe? E, pô, eu terminei 2020 muito melhor como pessoa do que eu terminei 2019. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então eu legal. prezo muito por essa Bacana. questão de evolução, sabe? E eu sinto que, pô, daqui um ano, final de 2021, eu já vou ter dado outro salto sinistro também, sabe? De 2019 para 2020 eu dei um salto gigantesco. Você não tem ideia. Daqui um ano também, eu tenho plena convicção de que vai acontecer algo semelhante. E com vocês também, provavelmente, não é diferente, sabe? A gente evolui, seja nas coisas que a gente lê, nos cursos que a gente consome, na faculdade, no trabalho, das pessoas. É um bagulho muito louco. Verdade. Bacana, moço. Mas Eu tenho um salto. 2020 para mim foi um ano muito travado. Até porque eu perdi a pessoa mais importante de minha vida, assim, que É. era meu pai e tudo mais. E quando eu tava numa época que eu tava me sentindo progredindo, sabe? Aí aconteceu um tanto de coisa junto e veio a pandemia também. Nesse sentido, eu acho que, tipo assim, as condições que eu tive foram muito piores, sabe? Ah, com certeza. Sim. Não, com certeza. É Eu porque tive. esses acontecimentos assim, eles são bem marcantes, né, cara? Eu entendo, eu entendo. É um ano, né, Eno, que você. Que assim. Para você, então, vai ter uma marca muito mais forte do que para a gente, né? É. É, realmente. Mas eu espero que esse ano 2021 seja um ano, não vou dizer, talvez mais leve, né? Para todos nós, né? Para as famílias, enfim. Eu tive um ano muito estranho, sabe? 2020. Não foi um ano assim. Eu estou falando de forma individual, lógico. Não foi um ano ruim, só que foi um ano difícil no sentido. Eu tô falando assim, é a minha experiência. Foi um ano assim, a minha experiência de trabalhar de forma online foi muito cansativa. Eu fiquei muito estressado, sabe? E eu estava louco para parar. Eu não aguentava mais e eu sabia que os alunos também estavam muito cansados. Então, assim, foi um negócio muito extenuante, ninguém sabia te dar a informação precisa, e eu acho que eu sou muito objetivo também, aí eu acho que as coisas ficavam. Eu, eu senti um ano muito circular na minha vida, sabe? 2020. Mas com pessoa, foi um ano também que assim, eu tive umas aprendizagens bem legais. Então, eu acho que eu terminei o ano também com uma.
talvez ser uma pessoa mais empática, sabe? Um pouco mais preocupada com o outro, né? Também. Então foi um ano de aprendizagem, sabe? Foi um ano de aprendizagem, assim, de reflexão. Então, de qualquer forma, eu falo que aprendi coisas em 2020. Ô moço, eu quero te dizer para você que você conta com a gente, viu? Você pode ter certeza que, assim, independente da distância, se a gente pudesse, né, não fosse questão da pandemia também aí, a gente estaria mais próximos também. A gente sempre falou isso com você, e assim, eu acho que a consideração nossa de um pelo outro aqui é muito recíproca, né? Prova que a gente está aí já esse tempão aí juntos. Eu acho que além da questão das discussões, a gente tem uma amizade, né? Muito bacana, que é muito forte, eu acho. Aliás, acho, não tenho certeza, né, galera? Não precisa achar, não. Então é isso. Não, concordo com tudo que você falou. E essa pandemia, assim, realmente, por exemplo, eu moro com os meus avós, sabe? De vez em quando eu saio, eu não vou mentir, não. Mas eu fico, até hoje, eu fico muito receio de sair, de passar do ponto. Eu saio bem de vez em quando, assim, no máximo 2 vezes no mês eu saio. No mês eu saio. Ainda fico com muito receio, sabe, de sair, de encontrar pessoas. Pô, eu queria demais, por exemplo, estar encontrando o Anderson. Eu queria demais que eu e o Anderson fôssemos para Pavão, a gente se encontrasse, igual a gente já combinou várias vezes. Ou o Enon viesse para cá, enfim. A gente sair para jogar sinuca, tomar uma cerveja, sei lá, qualquer coisa. Mas eu fico muito receio por causa dos meus avós, sabe? Mas essa pandemia, assim, se resolvendo, que eu acho que em breve, provavelmente até o meio do ano já vai ter resolvido, creio eu, boa parte, né? A gente já vai poder começar a voltar às coisas normais. Eu tenho certeza que o nosso ciclo social, nosso país, vai só fortalecer, sabe? E ter passado por esse período, por exemplo, a gente já tinha passado aquele período que o Enon ficou sumido um tempo. E, pô, estamos aqui. Não aconteceu nada. Ele ficou sumido um tempo, mas continuamos. Teve uma época que eu também não tava muito aí. Eu tava, tipo, não é que eu não tava aí, eu tava perdido, minha cabeça tava perdida. Então eu tava meio off. Mas sobrevivemos. Essa pandemia agora também, pô, a gente tem um pau que a gente não se encontra, tal, mas mantivemos a constância, sabe? Estamos lendo conto todo mês, começamos a ler livro, coisa que a gente não fazia antes, né? Tipo assim, de forma organizada, a gente não tinha isso. Então, pô, tem só a convicção de que isso aí vai durar muito tempo ainda. Vamos continuar nosso projeto aí por muito tempo. Com certeza. Beleza. Show de bola, galera! Falou, galera. Ó, ficou 1 hora e 37 minutos, hein, de gravação. Tá, 37? 1 hora e 58. Não, de gravação. De gravação. A Cal já tá com 2 horas e 11. Mas de gravação tem 1 hora e 38 agora. Entendeu? Aí finalizando aqui, eu vou upar lá, mandar o link pra vocês. Tá tudo ficando armazenado lá. Depois eu vou ter que arrumar um outro lugar pra armazenar, porque o meu Google Drive vai ficar cheio. Tanto que a gente já tá se encontrando. Mas eu vou dar um jeito nisso, com certeza. Então, beleza, galera. Beleza, moço. Beleza, Yuri. Até breve. A gente vai se falando e a gente combina uma data no final do mês para a gente discutir o nariz do Gogol. Show. O nariz do Gogo. Vamos discutir o nariz dele. Ô, Eno, esse texto é muito famoso, viu? É bem assim, o pessoal fala, né? Não sei do que se trata, não. Mas é um texto bem classicão, né? Parece. Ó, a gente pode se encontrar provavelmente no dia 31 mesmo, dá num domingo, né? Geralmente a gente prefere no domingo. Então, pode ser aí o domingo. Não vamos deixar marcado, porque pode acontecer qualquer coisa. A gente pode fazer antes, pode fazer um pouquinho depois. Mas a Não, princípio, vamos deixar aí para 31 de domingo, não sei. pro Eno é melhor no sábado. Pode ser então, dia 30. Né, Eno? Pode ser dia 30, então. Eu prefiro sexta ou sábado. Dia 30 é bacana, que é um feriado, né? Também. Ah, eu confundi, é verdade, vocês tinham falado isso. Não, Beleza. beleza, dia 30. Então falou. Show de Falou, bola. galera. Valeu, galera. Bom Falou, demais. gente. Até mais. Tchau. Tchau.
Alô, moço.